Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Temos connosco João César das Neves, professor catedrático de Economia na Universidade Católica, autor de vários livros. Lançou esta semana As 10 Questões da Pandemia, o Efeito Económico da Catástrofe Covid-19, editado pela Dom Quixote. Obrigada por estar connosco, professor. Obrigado eu pelo convite. Diz que escreve este livro motivado quase por um dever. Que dever é esse? Bem, quando aconteceu a crise, aquela crise de há 12 anos, a crise de 2008, eu, pouco tempo depois, escrevi um livro a tentar, enfim, em 10 questões, lidar com o que estava a acontecer. E depois, daí saiu uma coleção, que este é o quinto volume, portanto, mais ou menos três em 3 anos, tenho escrito um livro sobre a situação económica portuguesa, a circunstância que estamos a viver, e não podia, enfim, deixar de escrever qualquer coisa sobre isto, não é? Quer dizer, isto é a maior crise da nossa geração, talvez até dos últimos 70 anos, e portanto tinha que escrever qualquer coisa. Há uma dificuldade, é essa a dúvida, é porque ainda não temos dados. Aliás, enquanto eu escrevi o livro, tive que fazer várias revisões, porque entretanto a realidade estava a mudar muito aceleradamente. Portanto, há o risco do texto estar já todo desatualizado, porque aconteceram várias coisas neste período. Mas, de qualquer maneira, pensei que era importante fazer qualquer coisa e, portanto, por isso é que eu senti quase um dever em fazer este livro. No capítulo dedicado à questão qual é a dimensão desta crise, diz que 2020 irá mudar para sempre aquilo que pensamos acerca do ciclo económico. Que mudanças é que serão estas e quais são as implicações que esta crise trará para os modelos económicos? Bem, as crises têm sido sempre grandes lições, não é? Na história da economia. Aprendemos muito com elas, mudámos muita coisa por causa delas. E já as tínhamos mais ou menos classificadas, não é? Ah, nada como esta. Portanto, esta vai criar um novo tipo de crise. Portanto, houve um colapso súbito, inesperado, brutal, que não foi causado por nenhum efeito, digamos, exterior, no sentido de não houve um aumento de custos, não houve uma crise financeira, aquela que normalmente gera uma crise. O que aconteceu simplesmente é que as pessoas ficaram fechadas em casa. O vírus, propriamente dito, criou muito pouco impacto económico. Quer dizer, não é por causa do vírus, não é por causa das pessoas que estão doentes que a economia parou. A economia parou porque nós temos medo de morrer, justamente, e portanto não queremos infecções e por isso estamos fechados. E portanto é uma crise completamente nova. Eu chamei-lhe a isso uma paralisia da mão invisível, quer dizer, a mão invisível, as transações com que nós normalmente fazemos funcionar a economia, de repente ficaram paradas. Não é? E portanto tivemos que aprender coisas novas, estamos ainda a aprender. Vai haver muita investigação sobre ela, vamos aprender muito para as próximas, mas estamos ainda a usar as estratégias das antigas para lidar com esta, porque não temos tempo para inventar coisas novas. Não é? Portanto, de facto, vai mudar muito, vai ficar marcado na história da economia nas próximas décadas, esta crise de 2020. E como é que olhou para o debate que surgiu a determinada altura entre salvar vidas ou salvar a economia? É um falso dilema ou é efetivamente uma escolha que deve ser colocada neste cenário, com estes contornos? Bem, quer dizer, essa alternativa é uma alternativa que tem a ver, evidentemente, com isto que eu expliquei, ou seja, se nós não ligarmos nenhuma às mortes e à doença, a economia pode funcionar normalmente, porque os impactos sobre a produção causados pelas doenças são relativamente secundários. Por sua vez, se não ligarmos nada à economia, nós conseguimos acabar com a crise em pouco tempo, com a pandemia em pouco tempo. Não é? Fechámos as pessoas em casa durante uns largos meses e a pandemia desaparece. Mas Há estranho. aqui um custo de termos de ponderar as duas coisas. Não é? E foi isso que, por exemplo, o governo tem, o governo português e os governos internacionais têm todos eles mostrado isso com toda a clareza. Não é? Os médicos estão sempre a dizer, é pá, não abram já a economia, mantenham as pessoas fechadas mais tempo. E, por outro lado, os empresários estão a dizer, é pá, porque é que estamos fechados, isto é uma estupidez, porque é que, portanto, de alguma maneira há aqui um embate entre duas coisas que, embora nós tenhamos que manter ambas, evidentemente, é um problema que necessitamos para as duas, há uma contraposição indiscutível. Mas será que precisa encontrar um equilíbrio e que acha que a opção que foi tomada pelo governo foi a mais correta? Eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio, e a primeira coisa a dizer é que não é nada fácil. Até é muito fácil criticar, o que é difícil é fazer bem. Não é? Eu acho que, em geral, Portugal, enfim, para além de alguns erros que podemos depois notar, a abordagem em geral foi uma abordagem sensata, acho eu. Não é? Portanto, nós, perante a insurpresa inicial, ninguém sabia nada do que é que ia acontecer em março, tivemos imediatamente um encerramento, que eu penso que foi sensato, não podíamos fazer de outra maneira. Não é? E depois começou-se a abrir, as coisas correram bem, no verão
as gripes não têm muita saída, e portanto as coisas recorreram bem no verão. E depois, aí talvez tenha havido um erro grave, que foi não se prever que no outono e no inverno ia voltar. E portanto houve aí, penso eu, talvez foi o grande erro em termos sanitários dessa gestão. E depois a seguir o que se fez foi, mais uma vez, encerrar rapidamente, e agora estamos a tentar abrir com prudência. Portanto, eu penso que ninguém pode dizer as coisas correram mal. Há outros países em que se pode dizer isso. Nós neste momento temos graves exemplos de más gestões desta situação. Por outro lado, temos outros países em que correu melhor, é verdade. Mas penso que Portugal está bem colocado digamos, na ordem das intervenções relativamente a isto. Relativamente à doença, estou a falar, não é? Enfim, há outras coisas que poderemos criticar, mas não aí. Por exemplo, o pacote de apoio orçamental implementado pelo governo em relação à comparação com outros países europeus, como é que avaliação é que faz? Não, aí eu sou bastante mais severo, não é? Eu penso que o governo português não apoiou a economia como devia. Fez muitos anúncios. Primeiro começou com a abordagem habitual, que são não um programa, mas muitos, pequeninos, todos eles, vários, uma data deles, não é? Ainda por cima, todos eles, isso é que é a parte mais incompreensível, com prazo. Portanto, é por 3 meses. Mas acha que a crise vai durar 3 meses? Não, mas vamos proceder por 3 meses. Portanto, quer dizer, não era para tratar a doença, era só para anunciar. Claro que daí a 3 meses anunciava-se outro, portanto tínhamos outro anúncio, aquilo era mais bonito em termos políticos, não é? Mas talvez o pior de tudo seja a burocracia, não é? Precisamente porque isto são pequenos programas, muitos programas, e porque iam mudando pouco a pouco, a burocracia bloqueou muita coisa. Já temos. Essa é uma das maiores críticas dos empresários. Exatamente. Nem é tanto o anúncio do dinheiro, mas é o dinheiro não chega lá, não chega às pessoas. Isto para os próximos anos vai ser bom, porque a dívida não subiu tanto quanto teria subido, e o déficit não foi tão grave como teria sido, e portanto nesse lado é uma vantagem. Agora, o que as pessoas sofreram, e em particular os mais pobres, que sofreram nestes anos e estão a sofrer ainda agora, é gravíssimo. Não é? E ainda por cima, uma das coisas que mais me chocou é o facto de não haver programas para pobres. É espantoso. Toda a gente sabia que esta crise, isto é uma das coisas mais evidentes, é muito desigual. Atinge certas pessoas muito mais do que outras. Outras até ganharam com o negócio, não é? Mas, primeiro, atingiu mais os idosos, esta é a primeira injustiça, digamos, deste vírus, mas isso é logo em termos sanitários. Mas depois, sobretudo, os mais pobres, portanto, as pessoas que não podem fazer teletrabalho, as pessoas que ficam fechadas em casas que não têm condições para estar fechado em casa, são de longe aqueles que sofrem mais. E não houve nenhum programa novo. É espantoso, quer dizer, anunciou-se programa para tudo e mais alguma coisa, mas não houve nada, se a gente foi andar à procura, não houve nada que tivesse sido, isto é, para ajudar as instituições que ajudam os pobres, para ajudar os pobres diretamente, não houve nada disso. Não é? E mais uma vez, primeiro por causa da burocracia e segundo por causa deste digamos, desajustamento, uh, quem ajudou, quem salvou isto foram as famílias e a igreja. Quer dizer, mais uma vez, já aconteceu isso na crise anterior, o Estado que faz muitas promessas e faz muitas coisas, e as empresas que estão sempre prontas para ganhar dinheiro, bloquearam completamente, tal como aconteceu em 2008, 2009, 2011, 12, 13, e foram as famílias, portanto, os familiares que ajudaram as pessoas em dificuldades e as igrejas, as instituições, organizações não governamentais, etc., que estiveram a apoiar e estão a apoiar os mais necessitados, e só por isso é que não temos uma catástrofe económica e uma catástrofe social brutal. Teríamos tido uma catástrofe social brutal se não fosse isso. E que tipo de políticas e de programas é que acha que deveriam ter sido implementados para combater esse agravamento das desigualdades? A ver, uma crise como esta, embora seja completamente nova, como eu já disse, tem uma solução relativamente fácil de descrever. Porque repare, as pessoas continuam exatamente como estavam antes, as empresas continuam exatamente como estavam antes. A única coisa que acontece é, de repente, não há transações. E, portanto, temos um problema do lado da oferta, as empresas não estão a produzir, e um problema do lado da procura, as pessoas não estão a comprar. Mas é mais do lado da procura que da oferta, de facto. Quer dizer, é só olharmos à volta e vermos, durante a crise, nós vimos mais empresas fechadas ou empresa com filas à porta, portanto, falta de pessoas, falta de oferta, ou empresas vazias, lojas vazias sem ninguém lá dentro. Foi mais o segundo fenómeno. Portanto, houve mais um problema do lado da procura. Qual é a solução para isto? A resposta para isto é muito simples, é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Pôr dinheiro no bolso das pessoas.
Poderíamos adotar uma solução como nos Estados Unidos de... Houve vários países que o fizeram. Houve vários países que fizeram. Né? Os Estados Unidos são aqueles que fizeram em maiores quantidades, mas pôr dinheiro no bolso das pessoas. Nós não optámos por isso. A Europa, em geral, preferiu pôr dinheiro no bolso das empresas. O grande projeto que nós tivemos, que foi aquilo que chamámos layoff simplificado, o nome é horrível, mas pronto, o layoff simplificado não é para dar dinheiro às pessoas, é para dar dinheiro às empresas. E pronto, é uma outra solução, não estou simplesmente a criticar, mas é uma outra sugestão. Né? E, portanto, as pessoas não estão desempregadas, as empresas estão-lhes a pagar e o Estado está a apoiar as empresas. Agora, essa é a única solução. Aquela solução que nós usamos em maior quantidade aqui é a segunda parte, que é adiar despesas, chamadas moratórias. Né? Portanto, nós temos que pôr dinheiro no bolso das pessoas e evitar pagamentos que as pessoas agora não podem fazer. Essas moratórias são mais baratas, porque o Estado não tem que gastar dinheiro, é só atirar a coisa para o futuro. Claro que, no momento em que elas acabarem, e é isso que toda a gente está em pânico agora, poderão levantar problemas graves. Não é? Partilha da opinião que deveriam ser estendidas ou não? Claro, neste momento penso que não temos condições para dizer que a economia já está em condições para isso. E, portanto, este é o problema. Se nós nos preocuparmos realmente com as pessoas, se nós nos preocuparmos mesmo com a situação do país, claro que isto tem que ser estendido. Agora, o que nós vemos, basta só ouvir o debate político, é que não é essa a preocupação. Não é essa a preocupação. É uma outra preocupação. Temos uma preocupação política, temos as eleições autárquicas em breve, portanto, temos uma data de outros objetivos que estão, como já estiveram durante a crise, a ocupar um bocadinho o espaço. E, portanto, houve um esquecimento daquilo que são as reais necessidades das pessoas, em particular, como eu disse, dos mais pobres, que não têm voz. Quer dizer, uma enorme quantidade de pessoas tiveram voz. E foi esse que nós ouvimos nos jornais, nas imprensa, nos debates políticos, como os grandes atingidos pela crise. Não foram realmente os grandes atingidos pelas crises. Os grandes atingidos pelas crises não têm voz. Ninguém falou deles. Né? Basta só ver as enormes discussões à volta da Ground Force, que é uma empresa, como sabe, primeiro gigantesca, segundo absolutamente decisiva, e foi a discussão à volta da Ground Force não tem nada a ver com aquilo que é realmente o problema. Quer dizer, havia milhares e milhares e milhares de empresas maiores que a Ground Force, em muito maiores dificuldades, mas aquilo interessava uma jogada política qualquer, que eu ainda nem sequer percebi qual é, nem quero perceber, e é por isso que se falou daquilo. Então, houve aqui um enviesamento brutal digamos, da situação, causada por isto, não tem nada que saber, é só simplesmente gerada pela jogada política habitual que nós já estamos treinados, e é isso que acontece. Portanto, não vale a pena estarmos sequer a ter dúvidas quanto à circunstância. Agora, num momento como este, que é um dos momentos mais graves da nossa história comum, todas essas coisas traduziram-se em sofrimento muito grave das pessoas. E, portanto, o que é que havia a fazer? Respondendo diretamente à sua pergunta. Primeiro era isto, pôr dinheiro no bolso das pessoas, rápido, tem que ser rápido, não precisa de ser muito, mas tem que ser rápido, tem que ser geral. E não se pode andar cá a ver quem é que merece e quem é que não merece, porque não temos tempo para isso, as pessoas estão na miséria. Né? Depois, quando a crise acaba, temos um outro problema completamente diferente, que é um problema, já não é um problema de liquidez, que é a primeira questão, temos um problema de solvabilidade, quer dizer, as pessoas voltam aos seus trabalhos, as empresas voltam a funcionar, tudo está normal outra vez, mas isto deixou cicatrizes, em particular, sobretudo dívida. Dívida muito forte por parte do Estado, dívida muito forte por parte das empresas e das famílias. É preciso lidar com isso, porque pode acontecer que negócios perfeitamente rentáveis e razoáveis não consigam sobreviver por causa da carga que herdaram deste período. Portanto, a solução para esta questão, apesar de ainda faltar muitos estudos e temos que calibrar isto com muito cuidado, mas a resposta é fácil de dizer, é difícil de fazer. Então, eu não estou a dizer que é fácil fazer isto. Estou a dizer que é muito fácil de escrever. Agora, não vimos isso, de facto. E, portanto, temos críticas sérias àquilo que está a acontecer. Há países pior que nós, muito piores que nós. Alguns são mesmo desastrosos. Nós não estamos nesse grupo, não posso dizer isso. E, sobretudo, é preciso dizer sempre, como já disse atrás, é muito difícil fazer uma coisa destas. Portanto, a primeira coisa que nós temos de ter é respeito por quem está numa posição de autoridade, porque fazer uma coisa destas é extraordinariamente exigente. Nenhum de nós queria alguma vez que enfrentar uma coisa destas. E, portanto, é fácil dizer mal, é difícil fazer bem. Agora, penso que houve alguns erros graves no lado económico. No lado da pandemia, diretamente sanitária, não houve greves, enfim, tirando alguma coisa ou outra, mas em geral penso que a crítica não é muito elevada. No lado do apoio à economia, penso que houve críticas graves a fazer. E há críticas graves a fazer.
Vamos fazer um curto intervalo. Voltamos já com João César das Neves para continuarmos a falar sobre o impacto da pandemia na economia portuguesa. Bem-vindos de volta. Estamos a conversar com João César das Neves sobre o impacto da pandemia na economia portuguesa. Professor, na anterior crise as exportações tiveram um papel importante na recuperação, nomeadamente com as exportações de serviços, com o boom do turismo. O caminho para a recuperação desta crise será diferente? Sim, claro, é uma crise bastante diferente que a anterior. Não é? E, portanto, claro que o caminho vai ser diferente. Repara, como eu dizia, esta crise, ao contrário da anterior, não deixou diretamente destroços, digamos assim. Portanto, as crises normalmente são causadas por um impacto, por um problema horrível, que destrói o aparelho económico e depois é preciso reconstruir. Não é o caso. Como eu dizia, o aparelho produtivo está exatamente como estava antes. Só não houve, o que não aconteceu foi não haver interação entre os consumidores e os produtores. Não é? Em particular nos serviços, e em particular nos serviços de turismo, que são, como sabe, um setor muito importante da nossa economia e que foi uma das grandes apostas das últimas décadas. E, portanto, nós claramente vamos ter aí um problema sério, que não é estrutural, penso eu, para já. Não é? Ou seja, não há nenhuma razão para as pessoas deixarem de vir para Portugal quando acabar a crise. E, portanto, esse resolve-se rapidamente. Nós estamos a falar muito em recuperação e, mais uma vez, é um vício das crises anteriores. Nas crises anteriores, nós tínhamos que reconstruir o que foi estragado. Aqui, não. A reconstrução é simplesmente deixar fazer. Não é? É deixar fazer. Assim que a gente deixa fazer, as coisas voltam ao normal. Não é? Não acredita que, por exemplo, o setor como o turismo, que é uma atividade de maior proximidade e contato, que demorará mais a voltar ao que era? Possível. Por outro lado, as pessoas estão ansiosas por fazerem turismo, não é? Estão fechadas há muito tempo em casa e, portanto, por esse lado vai uma grande pressa para fazer rapidamente. Portanto, ninguém consegue fazer previsões neste momento, mas eu penso que os dois efeitos estão aí. E as coisas vão ao sítio. Se nós tivéssemos feito bem a primeira parte, iriam mais rápido. Se nós tivéssemos aguentado as empresas mesmo, não tivéssemos deixado morrer uma enorme quantidade de empresas, porque o Estado teria apoiado como devia naquele primeiro período, agora as empresas abriam as portas facilmente. Claro que, entretanto, houve muitas que morreram e as que morreram ninguém sabe se vão renascer. E como é que vão renascer? Ou se vão renascer outras, ninguém sabe isso. Portanto, vai haver aqui uma fricção importante, cuja dimensão ninguém sabe, em particular no setor de longe mais afetado, que é o turismo, mas também noutros setores. Não é? Portanto, essa é a primeira questão. Agora, o que nós precisamos é de simplesmente deixar andar, quer dizer, permitir às pessoas voltarem a sair de casa, permitir às empresas voltarem a funcionar, logo que isto seja possível, em razões sanitárias, evidentemente, quando a vacinação o permitir, e depois não é preciso muito mais. E aqui penso que chegamos ao ponto talvez mais estranho de tudo, que é a posição da União Europeia. Quer dizer, a União Europeia fez exatamente o contrário daquilo que devia ter feito. Durante a crise não ajudou praticamente nada. Aliás, segundo o Orçamento de Estado para 2021, o que nós recebemos o ano passado da União Europeia é bastante menos, quase metade daquilo que tínhamos recebido normalmente em termos líquidos. E o que tínhamos recebido nos 2 anos anteriores. Portanto, no ano em que nós precisávamos, a União Europeia não ajudou. E depois centrou todas as suas baterias numa coisa chamada recuperação e a resiliência, que é aquilo que não é preciso, obrigadinho. Porque isso a economia recupera rapidamente. Não é? E depois, mais importante ainda, decidiu explicitamente, já ouvi o Sr. Ministro da Economia dizer isto explicitamente, não tratar do problema da solvabilidade, que é o único problema que a crise deixou. Né? Esse não vamos tratar de outras coisas. Portanto, é espantoso quando, no meio da maior crise da história dos últimos séculos, desde a Segunda Guerra Mundial, o que a União Europeia vai fazer, e que aliás ficou muito bem vista, portanto foi um sucesso estrondoso, toda a gente está a dizer que a União Europeia está a liderar o processo, é exatamente o contrário que devia fazer. Ainda por cima, suprema ironia, os principais objetivos que são dos planos, deste plano aqui, são duas coisas que a pandemia ajudou, não complicou. Que é a descarbonização, fecharmos em casa, o ano passado foi dos menos carbonizados da história, e a digitalização, que por causa da pandemia todos nós tivemos que fazer. Portanto, em vez de tratar daquilo que a pandemia estragou, foi tratar daquilo que a pandemia promoveu, ajudou. Não é? São dois objetivos excelentes, não estou a criticar os objetivos. Estou a dizer, é difícil encontrar uma coisa mais desligada do problema do que aquilo que a União Europeia fez. Deduz que seja crítico do plano de recuperação, então.
Quer dizer, o plano de recuperação que nós fizemos, primeiro, fomos determinados por isto, não é? Nós, Portugal, tivemos que reagir Algumas metas específicas e e objetivos. depois determinámos as nossas metas e é um plano do costume. É sobretudo patão, portanto construção, né? E burocracia. Mais de metade do dinheiro que ali está, mesmo quando a gente começa a espiolhar um bocadinho, descobrimos que é construção, 30 e tal por cento são construção, mesmo dinheiro social, por exemplo, dinheiro para pagar, uma coisa muito importante, muito gravemente afetada pela crise, as classes mais pobres, não é? Já falamos disso há bocadinho. Que é que a gente vai a ver o que é ele, é construir mais um centro social não sei aonde, é construir mais uma unidade não sei o quê, portanto, com betão, vamos gastar o dinheiro em betão. E depois o resto é a burocracia. Portanto, vamos falar de mais uns serviços não sei o quê, mais um estudo para não sei o que mais. Portanto, é gastar mais daquilo que nós andávamos a fazer, porque é também o espírito que vem da União Europeia. Não é? Portanto, é claro que isto não vai dar crescimento económico. Não pode dar crescimento económico. Não pode porquê? Porque o crescimento económico é outra coisa. O crescimento económico é as empresas baixar os impostos, ajudar as empresas a fazer investimento, etc. Isso lá está é mínimo. E ainda por cima, isto parece-me ser a cereja em cima do bolo, a pouca parte que lá está para investimento e inovação, metade daquilo é para criar mais um banco público. Porque já temos um que é tão bom, queremos mais outro, que é sempre bom ter dois. Nada há muito jeito de ter dois bancos públicos. Vamos ter dois bancos públicos, que é uma coisa excelente para o futuro do desenvolvimento português. Eu acho inacreditável uma coisa destas. São pessoas inteligentes. Aliás, são treinados para isto. E põem uma crise destas e fazem isto. Quer dizer, nem consigo perceber bem. Estão a ver? Nem sequer tenho falado muito sobre isto, porque tenho um bocadinho de vergonha de falar sobre isto. Parece-me ser completamente ao lado. E portanto, o que é que nós vamos ter? O mesmo crescimento medíocre que tivemos antes da crise. Estamos a fazer exatamente o mesmo. Estamos a fazer antes da crise. Ainda ninguém sabe qual vai ser o plano. Primeiro, o que nós temos é só a proposta que foi apresentada para a discussão pública. Já sabemos que a União Europeia não gostou muito e, portanto, está a ser mudado. E mesmo quando virmos a versão final, vai ser muito diferente daquilo em que realmente se vai gastar o dinheiro. Acho eu. O governo já anunciou que admite recorrer a mais 2,3 mil milhões de euros da componente de empréstimos se as empresas, citando o Sr. Ministro do Planeamento, se a procura das empresas o justificar. Acha que essa é o caminho certo? Tem imensa graça que o dinheiro que eles dão é para a gente. O empréstimo é para as empresas. Tem graça esse tipo de atitude. Não é? Quer dizer, está a ver, não é nem nada que tenha a ver com o crescimento da economia. Porque o crescimento da economia é feito pelos trabalhadores, é feito pelas empresas, é feito pelos mercados. É aí que se faz economia. Não é nas repartições públicas, que são absolutamente necessárias, mas não é aí que se faz crescimento económico. Não é nos vários centros de gastos de construções que vamos fazer, mais uma vez, mais estradas, mais barragens, mais... Já temos que chega e sobra. Essa era uma coisa que nós precisávamos quando entrámos na União Europeia há 40 e tal anos. Não é? E nessa altura gastámos muito. Mas não é para aí que nós precisamos agora de investir, é para outras coisas. E nessas outras coisas, nós não vamos sequer, nem sequer estamos a pensar nesse assunto. Não é? Todo o processo desde o princípio foi-se buscar um gênio para fazer o plano. Aquele senhor naquela cabeça ia ter o futuro do país há 10 anos. E as pessoas acreditam mesmo que há um tipo que consegue planear o plano. Quer dizer, acho uma coisa do outro mundo. A forma maneira como se faz, isto é um circo. O circo para quê? Política. Isto tem como objetivo política. Portanto, tem como objetivo mostrar serviço, apresentar coisa. Claro que já se estão a organizar os interesses todos instalados para vir a receber uma fatia destas coisas. E por isso é que eu digo que aquilo em que realmente vai ser gasto o dinheiro é muito diferente daquilo que está escrito nos papéis. Porque depende muito das pressões que vamos ter. Ninguém sabe qual vai ser o governo que vai estar lá quando este dinheiro começar realmente a chegar. Agora, é muito importante dizer, o vírus está completamente inocente disto. Não tem culpinha nenhuma. Porque nada disto tem a ver com a crise que nós vivemos. A crise que nós vivemos é uma coisa muito séria e as empresas estão-se a desembrulhar sozinhas e as famílias estão a ajudar os seus parceiros, os seus amigos e os seus vizinhos, e as empresas e a igreja, e isso é o que está realmente a acontecer. E depois ao lado temos um circo que nos dá imenso prazer, e que é muito interessante e muito excitante, que é esta coisa dos dinheiros que vêm aí, e as promessas, e andamos todos embalados nisto. Claro que não vai ter impactos significativos no crescimento económico e, sobretudo, não tem nada a ver com a crise que nós vivemos. A disciplina orçamental de Bruxelas está suspensa e deverá continuar assim em 2022, mas depois da pandemia a dívida pública terá de começar a descer novamente. Isso significa que vêm aí mais anos de sacrifícios?
Pois é muito provável, é muito provável, né? De facto, uma das coisas graves que isto gerou foi os ganhos que tinham sido feitos e que tinham sido pesados e que não tinham sido sustentados, porque de facto não houve reformas significativas no lado do orçamento do Estado e da despesa do Estado, mas houve simplesmente um apertar do cinto nestes últimos anos, que nos levou a uma situação extraordinária, que foi um excedente orçamental em 2019. Foi tudo estragado pela crise. Portanto, aí tivemos uma derrocada outra vez. Voltámos ao pior que tínhamos tido na história. Né? Portanto, aliás, estamos acima desse pior. E, portanto, claro que vamos ter que continuar a apertar o cinto. Né? E claro que isso vai apertar mais as empresas. Né? E, portanto, enquanto vamos estar a gastar dinheiro nestas coisas ligadas ao Estado, as empresas vão ter mais impostos e, portanto, por isso é que eu digo que não vai haver crescimento económico de qualidade nenhuma. Quer dizer, vamos ter o mesmo crescimento, no melhor das hipóteses, o mesmo crescimento medíocre que tivemos nos últimos anos. Porque vamos outra vez apertar o cinto e onde é que a gente vai apertar? A gente já sabe, não é? Muito mais impostos é difícil, porque, bola, já estamos no limite do limite, não é? Já estamos aqueles pobres que pagam os impostos, que também não é uma grande fatia da economia portuguesa, mas aqueles que pagam impostos já estão a pagar muito mais do que deviam. Portanto, criar mais impostos não vai ser fácil. Agora, não vamos é ter, evidentemente, uma possibilidade de haver o tal crescimento, portanto, aliviar aqueles que estão a produzir, aqueles que estão a trabalhar, aqueles que estão a gerar riqueza, para depois termos mais ajuda. Quer dizer, é muito fácil perceber como é que se resolvia isto de uma maneira séria. A única maneira séria que nós temos de resolver um problema de dívida sério é crescimento económico. Com o crescimento económico, não só o peso da dívida no produto desce, porque o produto está a crescer, não é? Mas temos mais receita para os impostos que temos, podemos crescer. Isso era apostar no crescimento económico. Não é isso que estamos a fazer, porque não é aí que está o poder político em Portugal. O poder político está noutros grupos. Não é? A gente basta só ver quando se fala nos debates políticos, quem é que se fala? Fala-se dos professores, fala-se dos médicos, fala-se dos pensionistas, fala-se desses é que estamos a falar. Não estamos a falar de crescimento económico. Crescimento económico é um assunto que se fala depois de vez em quando ao lado. E por isso não temos. Claro, não me espanta que não tenhamos. E, portanto, não estou a ver que isto seja resolvido da boa maneira. Vai ser resolvido da maneira do costume, que já está cá, andamos há muito tempo, já conhecemos isto desde o século XV, portanto não é propriamente uma novidade. E havemos de sobreviver, também não estou a pensar que o país vai sofrer com isto, a ponto de desistir. Agora, era mais inteligente se fosse de outra maneira, mas não estou a ver que isso seja possível. Muito obrigada, professor. Pode assistir esta e outras entrevistas em jornaleconómico.pt.